Olá, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Dependendo da hora que você estiver vendo essa live. Eu me chamo Rodrigo Cunha, apresentador do canal Território Oculto, onde falamos de ufologia, mistérios e sobrenatural. Se você gosta desse conteúdo, aproveite e se inscreva. Assim você vai estar recebendo as informações e não vai ficar fora das próximas lives. É só clicar aqui embaixo no botãozinho, inscreva-se, tá? E aproveita, deixa o seu like. Hoje, nossa convidada, Maria Luísa Barreto, ou Lala Barreto. Vamos ter uma conversa cósmica em ufologia, ou se fala tudo, ou se fala nada. Lala, vamos dar uma boa noite para o pessoal aqui. Boa noite, Lala. Boa noite, Rodrigo. Olha, grande prazer de estar aqui de volta no seu canal, depois de um tempão sem fazer live nenhuma, não é? E dando um alô muito carinhoso para a Narimã, para Maria do Carmo, para Adriana Castro, para o Vinícius Isso. Pacheco, para a dona Vilma Amazoni, enfim. Olha, Não posso falar de todo mundo, mas muito prazer de estar aqui com vocês, né? E com curitibanos também, que está sempre no chat, né? Que a gente não tá, sabe isso quem mesmo. é, mas ele está sempre presente. Então, boa noite também. E, bom, um prazer enorme estar aqui, Rodrigo, com você de novo e com os nossos amigos todos da ufologia. Isso, eu que agradeço, Lala. Eu que agradeço a todos que estão no chat e nos assistindo também, né? Tem muita gente nos assistindo que não entra no chat e a gente agradece a sua presença. Vamos dar uma boa noite. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal, que é de costume, rapidinho também, gente, senão a gente não consegue falar tudo que a gente precisa, tá? Garagem Sociedade Automotiva, uma boa noite. Boa noite. Renato Jorge, sempre aqui presente também, boa noite. Boa noite. Maria do Carmo, uma boa noite, minha moderadora. Deixa eu ver mais quem. Associação CEPEX, Marcos Elísio ou Marcos Silva, boa noite. Boa noite. Boa noite também pro pessoal lá de Itaúna. Como eu falei, um dia eu vou estar aí, tá? Estou me organizando para ir para Itaúna, para Opa. participar do programa no rádio, lá na Rádio Sol. A Caçadora de OVNI, dona Vilma Amazoni. Atrativamente, boa noite, tudo bem de novo no canal. Eu estou gostando, o pessoal vem e tá ficando, tá? Vou retornando no canal, eu fico muito feliz. Que bom. Narimã, boa noite. Boa noite, Minha Narim. outra, eu falo que Narimã, ela deve se dividir em 5 pessoas ao mesmo tempo, porque ela ajuda tantos canais por aí. É minha outra moderadora, muito obrigado. Tá? Leitura da Tícia. Patrícia, boa noite. Já andamos comentando sobre o seu canal aqui, tá? Já andamos. Seu canal sobre histórias infantis. Quem tem aí criança em casa, eu recomendo. Leituras da Tícia. Tá um canal só para criança. Que E o legal. canal da Dona Vilma Amazoni também, né? Dona Vilma não podemos esquecer, né? Dona Vilma tá esperando você um dia lá, hein, Lala? Eu já andei conversando com ela uma vez, mas Uhum, aí eu não sei, estava muito confuso, mas uhum. vamos conversar a qualquer hora, né, dona Vilma? Isso, Maior isso. prazer. Boa noite aí para curitibanos. Curitibanos. Ele, hello people, hello. Então, curitibanos, quem é você, curitibanos? Eu sou muito curiosa. Olha, eu já falei curitibano, eu não posso falar quem é você, tá? Puxa vida, Adri Castro, Adriana querida, Castro, a nossa amiga aí tá aí presente aí muito também. querida, grande pesquisadora. Obrigada, Isso. Adri.
Deixa eu ver aqui. Marcelo Augusto, meu amigo Marcelo, ele falou até hoje. Ele falou assim, pô, é hoje lá? Eu falei, é hoje, vamos lá, ele já está aí. Obrigado, Muito tá? obrigada. Vinícius Pacheco, Vinil, boa Vinícius, noite. do nosso grupo Vigília na Serra. Muito Isso. obrigada, Vinícius. Eunice Miranda, boa noite. Tudo bem? Que bom ter você aqui. Que legal. Aqui, a Adri tá falando aí, ó. Vou fazer um jabá para você, Adri. Ela vai estar aí, ó. 8h30, vai ser quando? Na próxima sexta-feira. Estaremos lá. Legal. Estarei Estaremos lá, lá. isso. Isso. Depois eu quero ver ela aqui, que tá me devendo já tem 1 ano já, tá? Puxa. Mas eu esperei, ela tava cheia de coisa para fazer, mas já tá, o recado tá dado. A Adriana não para. É. Maria Maria Tereza, Tereza, minha amiga de infância, uma tá aí. querida. Que legal. Se interessa por tudo, sabe de tudo. Beijo, Tereza. Beijo, boa noite, seja bem-vinda aqui no canal. A Rose, tudo bem, Rose? Vamos, passageiros da estrela, voar, estudar, aprender, viajar e sonhar. Isso aí, boa noite. Maravilha. Boa noite, Rose. Bem-vinda no nosso Papo Cósmico. Isso. O Marcos Correia, como sempre, meu grande amigo Marcos, também está aqui. Grande, querido amigo de todos, Marcos Correia, não é? Maravilha. Tarô Transforma também está aqui. Boa noite. Tarô também está sempre quando aparece para ela a notificação, ela entra aqui, entra no canal para ver. Muito obrigado, tá? Também sou taróloga amadora. Mas amo tarô também. Eliana Furtado, obrigado por estar aqui, Eliana. Boa noite, Eliana também já está aqui há muito tempo no canal. legal. Muito legal ver todos. Deixa eu ver se eu consigo falar todos aqui. Se eu pular alguém, me dá um puxão de orelha, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Olha, eu já andei vendo. Aqui, achei. Meu grande amigo, que eu comentei com você lá de Porto Velho, Rafael Monticelli. Opa. O profeta. Ele é o profeta. É Quem não conhece, é o profeta lá do Porto Velho. Quem não conhece, ele faz lá o programa junto com o Djalma Sabido, Vai Lá Sabido, na Rede TV de Rondônia, todo domingo, tá? E tem o canal dele, Rafael Monticelli, tá? Que já eu vou botar os parceiros, antes de a gente começar, eu vou botar os parceiros do canal para todo mundo conhecer, e eu recomendo todos que estão lá como os parceiros, tá? Maria Cristina Cetrim. Minha amiga de Atibaia, uma grande pessoa de reiki, uma pessoa esotérica, maravilhosa. Muito obrigada, minha querida, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao canal. E aproveita, quem não é inscrito, se inscreva. Isso. Tem muita coisa legal que eu trago aqui, né? O Marcos sempre falando, seremos blindados, informações muito esclarecedoras, impactantes, transmitidas de forma magnífica pela querida amiga Lala Barreto. Amor. Beijo, Marcos. Olha, a Ufologia de Quintal está aqui também, como sempre. Que coisa boa, gente! Maravilhoso também! Que bom! Todos, né? Ele não pode falar de um, tem todos, né? Maravilhoso, obrigada. O Ufologia de Quintal tá me devendo aqui, tá? Vocês, né? Todos, estou falando todos, de vir aqui. Que legal, deixa eu ver aqui, mas... Segredos dos Mestres. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao canal. Minha sobrinha, hein? Que legal. Seja bem-vinda. Ei, Madá, obrigada, minha querida. É um canal que tem muita gente, Segredo dos Mestres, né? Um canal cheio de novidades. Depois eu vou lá conhecer. Isso. Júnior Fritz, meu grande amigo também, está aqui.
para ver mais uma live. Ai, Fico que muito legal. feliz de você estar aí, tá, Júlia? E o cara da Kombi também chegou aqui, estacionou a Kombi dele aqui no meu canal para a Kombi voadora dele. Ai, ai. Esse cara é muito gente boa. A Maria, tá? Maria, obrigado pelo e-mail lá que você me deu da minha rinite, tá? Se você não sabe, eu tenho uma rinite que é uma coisa de 12. Quando me ataca, sai de baixo. Tá parecendo também igualzinho o chefe Bala também, que também tem rinite, também ataca é fogo. E será que eu vou conseguir falar todo mundo aqui? Porque é muita gente, hein? Pois é, gente. Elion Ferreira, boa noite. Tá sempre aqui também. Eu pulei uma pessoa aqui. Eu vi aqui. É muita gente hoje, hein? Olha. Aqui. Mário José, boa noite. Boa Boa noite, noite, Mário. Sérgio. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Gente, a Lindelane Faustino, boa noite. Boa noite. Está sempre presente aqui. Sempre. Dona Vilma está fazendo jabá aqui. Então, ó, quinta-feira, Caldeirão de Mistério, vou trazer a bruxa Maria Percove, às 8h30. Uma bruxa Vamos em lá, carne e vamos. osso, hein? É Tá bom. um caldeirão de mistérios que ela tem. O outro canal da Dona Vilma. Raimundo Nonato Borges. Raimundo Nonato, muito querido Que legal. também. Seja Obrigada, bem-vindo aqui ao canal. músico. Naíma Lopes de Oliveira Gonçalves. Oh, meu Deus, essa é uma Seja maravilhosa bem-vinda. pessoa. A Naíma, ela é filha do comandante das Forças Armadas durante a Operação Prato. Oh, Então, que é legal. uma honra muito grande, porque ela é Que uma legal. pessoa maravilhosa, além desse fato histórico, né, da vida dela. Obrigada, minha querida. Saudades de você. Seja bem-vinda aqui ao canal. Muito obrigado pela preferência. O Fabrício SB, ele é aqui de Campos. Pela foto você já deve perceber, ele caça os fantasmas, vê o que tem de paranormal nas construções antigas e abandonadas de Campos, de Goytacazes e arredores. Muito legal também. Eu já vi, eu adoro as coisas dele que ele faz, ele visita as casas antigas, não é? Isso. E ele vai estar aqui no canal, que eu já convidei, tá? Falta só eu entrar em contato legal direitinho com ele para marcar. Ele vai estar aqui. Bacana o que ele faz. Isso. E não podia faltar, Riba Menezes está aqui também. Querido. Você é um amor, Riba. Muito obrigada, grande pesquisador e uma pessoa humana maravilhosa. Um beijo, querido. Cláudia Lima também está aqui, boa noite, tudo noite, bem? Que bom que está aqui. E não poderia faltar boa noite para o meu grande amigo Clóvis, da Fórmula Tube. Foi ele que me chamou ontem, Lala, que eu estava comentando contigo. É muito difícil ir em outros canais, eu fui lá no Fórmula Tube. Quem não viu, o link está lá no meu grupo aqui. Mas eu posso deixar depois o link para o pessoal ver, que é muito bom. Foi um papo legal, completamente diferente da que a gente bate papo por aqui, tá? Clóvis, boa noite, eu adorei o papo, foi muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui. E agora acabou. Graças a Deus que consegui falar para. Não, que acabou não, que consegui falar todo mundo, né? Pois é, que está todo mundo aí. Lala, maravilhoso. Vamos conversar, você vê que eu não falei muita coisa sobre você. Eu deixei para você dar sua introdução sobre o assunto. Quem é Lala Barreto ou Maria Luísa Barreto? Conte um pouco de você para o pessoal. Quem não te conhece, a maioria já te conhece, mas quem não te conhece, se apresente para todos. Vou me apresentar, né? Primeiro com essas coisas desse nome meio duplo, né? Maria Luísa ou Lala, às vezes me perguntam, mas como é que você se chama?
Bom, meu nome de batismo é Maria Luísa, mas eu nunca, ninguém quase me chama por Maria Luísa. Sempre, desde que eu era criança, que me chamam de Lalá. E eu só fui aprender que eu me chamava Maria Luísa quando eu entrei para a escola, que a professora fez a chamada e eu não respondia, porque chamava Maria Luísa, e aí eu aprendi. Então, eu acabei assumindo esse nome de Lalá Barreto para tudo que eu faço em termos de ufologia e de escrita, né? Então, bom, eu tenho uma formação bastante ampla em ciências humanas, eu estudei história, depois eu estudei psicanálise e antropologia. Então, a minha abordagem da ufologia é sob essa ótica, né, do humano, né, na ufologia. No humano, o que significa para nós humanos, né, essa realidade, né, e também quem são essas humanidades que nos contatam, né? Então, o meu trabalho que eu venho desenvolvendo é voltado para essa questão do humano e da humanidade com relação ao fenômeno ufológico. Uhum. E desculpa, deu uma saidinha só, rapidinho, para acertar alguma coisa aqui, tá? Mas eu tô aqui. Quando eu sair, fui pegar um pouquinho de água aqui, porque a garganta tá. Lala, sua história, se a gente parar para contar tudo de pesquisadora, de arqueóloga, de pesquisa, de tantas coisas que você faz, a gente fica o dia inteiro, melhor, a noite inteira, né? E a ufologia sempre esteve presente na sua vida, desde pequena, né? E como que está isso? Conta um pouquinho sobre isso e como está a ufologia hoje na vida de Lala Barreto. Então, a ufologia hoje, quer dizer, desde que eu comecei a fazer ufologia, né, que tem mais ou menos uns 10 anos, né, eu comecei a fazer uma pesquisa de campo na Ilha João Donato, que todos sabem, e, bom, produzi várias coisas relativas a esse caso ufológico que se passa no Maranhão, e, ao fazer isso, eu parei, como todo mundo, né? Porque a minha pesquisa de campo é lá no norte do Brasil, quer dizer, a gente não tinha como se deslocar para ir lá. Então, durante essa pandemia, eu fiquei estudando questões anexas à minha pesquisa de campo, né? Eu fui pesquisar toda a casuística ufológica do norte do Brasil, né? Para ver como que essa casuística da Ilha João Donato, que durou 10 anos na década de 60, como que ela se inseria em todos os outros eventos. Então, eu fiquei fazendo uma ufologia que a gente pode chamar de ufologia de gabinete, né? De estudar Isso. coisas anexas, né? À minha pesquisa de campo. E agora eu estou voltando, eu já na semana que vem já vou entrevistar mais duas testemunhas da Ilha João Donato, né? Que E legal. também prosseguir com a pesquisa documental, né? De documentos realmente, porque eu fiz uma pesquisa nos jornais durante a pandemia, que eu cheguei a apresentar, está lá no blog, essa pesquisa nos jornais do Maranhão. E, bom, então, a gente estava, assim, em volta da coisa que estava lá no Maranhão e a gente não podia ir lá. Então, mas continuamos trabalhando, né? Porque a ufologia, quando morde a gente, né? A gente... É claro. E falando nisso no seu blog, eu ia te perguntar um negócio no final, mas você acabou falando agora, né? Sim. É como que está seus projetos futuros, né? Você já falou sobre a ilha de João Donato, né? De João Donato. E como que está esses projetos? Você tem só isso em vista? Tem mais alguma coisa?
Olha, a Ilha João Donato é uma casuística bastante rica e complexa, Uhum, né? Porque ela envolve um grande número de testemunhas, né? Então, ainda tem muita coisa para pesquisar ali, né? Eu ainda tenho que colocar a metodologia sobre a questão sanguínea naquela família, né? Porque entendi. família visada, o sangue predominante é o positivo, então eu tenho que fazer um estudo mais aprofundado disso aí, não é? Então, tem na própria casuística da Ilha João Donato, tem muita coisa ainda para ser feita, porque eu tive que parar no meio por causa da pandemia, né? Tem 2 anos que eu não vou lá, e, Uhum. bom, então, esse é um projeto. Um outro projeto que eu já estou desenvolvendo é sobre a humanidade de Alpha Centauri. Oh, legal. Então, isso eu já estou estudando, e isso vai ser um trabalho interativo no blog, né? Eu acho que eu vou começar a construir um livro no blog sobre isso. Uhum. Né? Então, uma coisa assim, um pouco mais voltada a essas novas tecnologias, né? De não publicar um livro em papel, mas fazer uma coisa que seja interativa através do blog. Né? Mas isso ainda estou vendo como é que vai ser, como é que eu vou Uhum. formalizar isso ainda. Embora eu já esteja com bastante material adiantado, né, sobre essa Uhum. questão aí. Não vamos dar spoiler, né? Não pode dar spoiler, né? É. Tá lá. E vamos aproveitar, já que falamos tanto do blog, né? É, que eu já estou sabendo, né, que você atingiu 10 mil leitores. Isso, Dentre esses 10 mil leitores, tem jovens mesmo, de 13 anos para cima, né? De isso, repente até. E, e pessoas de fora, muita gente de fora, de outros países, né? Como que isso. você vê é, essa entrada desse pessoal tão diferente, vamos dizer que na área da ufologia, vamos dizer, no meu canal, é de 45 anos para cima que eu vejo mais ou menos, que as pessoas botam lá, né? É. Eu não vejo jovens no meu canal, tá? Pois Eu é, vejo de 30 anos, vamos dizer assim, para cima. certo. Desculpa, tá, gente? Mas é o que o YouTube mostra para mim, tá? Tem É, gente que não bota a idade e por isso que não aparece lá quando se cadastra, né? eu tenho para mim que porque foi um rejuvenescimento, na verdade. Boa Uhum. noite, Marcos. Foi um rejuvenescimento, Júlio Duque, foi um rejuvenescimento desse público, né? Eu tenho para mim que o rejuvenescimento desse público veio através da astronomia, tá? Porque a ufologia que eu gosto de fazer é uma ufologia que se baseia também na nossa realidade científica, tá? Então, o fato de eu estar sempre aproximando a casuística da realidade científica, eu acho que trouxe muita gente jovem, né? E também são pessoas Uhum. que gostam de ler, porque isso está muito claro no blog, né? Que essas pessoas, inclusive, vão diretamente ao blog. Elas não esperam que eu poste alguma coisa para irem ver o que está acontecendo, para então, porque também o blog tem uma coerência, tá? É um blog de pesquisa. Então, cada artigo que eu escrevo tem várias coisas conexas, né, que não são conteúdos meus, mas conteúdos que eu associo à minha própria pesquisa. Então, eu acho que essa ideia de interdisciplinaridade também, que é uma coisa bem das ciências humanas, né, da minha formação em ciências humanas, então eu acho que isso tem levado uma gama de muita gente ir visitar o meu blog. Eu fico muito feliz, porque eu gosto de aprofundar os assuntos, né? E eu acho que para a gente aprofundar as coisas, a gente tem que escrever sobre elas.
né, para que aquilo fique ali, para que possa suscitar discussões, debates e tudo. Então, estou muito feliz. Eu quero agradecer também a Maíra Moraes, né, que é a minha, digamos assim, foi ela que fez esse blog, né, e ela me acompanha o tempo todo naquilo que nós estamos fazendo, na nossa divulgação. Você já teve a oportunidade de interagir com a Maíra, Já, né? já. Uma pessoa adorável, muito criativa, muito inteligente, Muito educada também, tá? Muito muito, educada. uma pessoa maravilhosa. Então, nós estamos nos beneficiando muito de trabalhar com ela, essa retaguarda toda da internet, que eu não entendo nada, entendeu? E também temos que dizer que o Instagram trouxe esse rejuvenescimento dos leitores do blog, né? Eu acho que o Instagram tem um público também mais jovem, e esse pessoal Diferenciado, né? e esse pessoal acabou se interessando, né, pelo que a gente está fazendo lá. Então, eu fico muito feliz, né, porque a gente também tem a missão, né, de elevar o debate, de trazer coisas novas, né, sobretudo para as novas gerações que estão começando agora na ufologia também. Que legal, cara. E eu tenho um negócio aqui que eu não vou deixar passar, que eu vi aqui. Gente, quando eu não pergunto uma coisa, só para não cortar o raciocínio de Lalá, tá? O Mário José falou assim: Rodrigo e Lalá, tem tanta coisa para contar para vocês. É mesmo? Então, o Mário, então, lá na página inicial do canal aqui, embaixo ali no nome Território Oculto, tem os meus links, tá? E tem meu e-mail também ali. Tem o grupo do Facebook, meu Instagram, tem, eu acho que tem até Twitter, tá lá, eu nem me lembro mais, mas eu acho que está lá também. E, e meu e-mail também. Só entrar em contato que depois a gente conversa, né, Lala? E o Mário José é um contatado, então. É. Então eu vou deixar até salvo aqui, tá, Mário? E a gente vai entrar em contato depois, tá? E é isso. Então, Lala, eu não sei se você viu aí, né? Mas eu coloquei, deixa eu botar aqui de novo, o seu blog. Tá aqui. Isso. Deixa eu botar na página inicial aqui. Gente, quem quiser, tá? Ó, gente, não repara não que essa minha rinite, quando começa, não tem jeito, tá? Eu Pois é. vou comprar o remédio que a Maria mandou para mim aqui por e-mail, me explicando que é muito bom. Eu vou experimentar. Lala Barreto tá aqui, ó. É lalabarreto.com. É o Isso. mesmo nome que está aparecendo ali Isso. no quadradinho da Lala Barreto, tá? Mas todas as redes sociais da Lala está aqui na descrição da live, tá? É só clicar depois da live, né? Depois, deixa terminar e vocês vão lá e pesquisam tudinho. Mas tá aqui, eu já estou mostrando, tá? Isso. Que bom, gente. Aqui. Eu achei mal barato que esses bonequinhos que você fez, que não tinha esses bonequinhos, se eu não me engano. Não, tia, posso falar deles? Quero que você fale, que eu tô desde a hora que eu vi, eu achei espetacular. Pois é, mas veja só, isso é um desenho, tá, que foi Uhum, feito pela contatada Rosa Abreu. Quando ela era pequena, ela uhum. viu essa bola de fogo, né, com essas pessoas pequenas dentro, e essas pessoas iam descer por uma escadinha, né, isso tudo está lá no artigo lá sobre a Ilha João Donato, e a Rosa, então, ela me cedeu esse desenho para que eu fizesse uma animação e transformasse isso no logotipo do blog, né? Então, eu fico assim muito feliz da Rosa ter topado isso, e a animação foi feita pelo querido amigo, que agora eu não estou lembrando o nome dele, mas depois eu vou lembrar.
Mas é uma Gente, animação muito legal e ele... eu fiquei... E que eu já conhecia a história da marca, né? Da logo, né? Da Lá Barreto, mas dos bonequinhos dançando eu só vi hoje. Eu falei, gente, o que é isso? Tá dançando agora, tá subindo escada, tá descendo escada. E nós vamos desenvolver outras coisas, né? Oh, meu Deus, me deu um branco agora, gente, mas Você enfim, vai lembrar depois, a gente vou fala aqui. lembrar porque ele é um cara fantástico, extremamente criativo, mas me deu um branco até porque eu não estava com tanto falar sobre isso, né? E que a gente, a gente Que legal. por incrível que você pareça, pessoal, a gente não combinou muita coisa, não. A gente falou, não, vamos, a gente vai Não tocar. A combinamos gente, nada, era é, conversa mesmo, é conversa mesmo. Conversa não é combinada, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Gente, aqui a Lalata sabe Ai, escrever, Adriana, repassar suas ideias. Textos são interessantes, recomendo. E é verdade, Adri. que E aqui bom. o Clóvis aqui está falando, Fórmula Tuber, meta de 100 likes, gente. Isso, Vamos vamos ajudar aqui, ajudar vamos o Rodrigo aqui. compartilhar aí, vamos compartilha a Isso. live. Vamos Mas lá, o vamos. Rodrigo já se tornou uma figura, não é, da ufologia brasileira, né? Tem feito muita coisa mesmo, né, Rodrigo? Você É, também entrou nisso para ficar, né? que eu falo para todo mundo, né? Eu faço as coisas por gosto, né? Porque eu gosto. Porque, como todo mundo sabe, a ufologia, a gente gasta dinheiro, a gente não recebe dinheiro. Até Exatamente. quando o canal é monetizado, a gente, até para receber o que entra, demora muito, gente. Tudo fica guardadinho lá, até quando chegar uma faixa lá de US$ 100 que vai vir para mim. Tá? Antes disso, tudo fica guardado. Então, quando você entra aí vamos dar exemplo aqui, um superchat, fica lá guardado, mas vai somando. Eu não vem para mim, mas fica lá. Quando chegar a meta de US$ 100, que é uma faixa de R$ 600, vai vir para mim. Aí, o que eu vou fazer? Estou indo lá para Itaúna, estou indo lá para Rondônia, em Porto Velho. Lá a gente vai gravar para televisão também. O negócio vai ser legal. Ah, vai ser ótimo. Aí eu vou fazer o programa de lá ao vivo, tá? Vai ser ao Tá vivo. vendo só como é que você Dire... anda? Direto da floresta amazônica, que é pertinho, é colado lá. Entendeu? E, Lala, aí, como aqui vem falando, tem o primeiro artigo, a matéria aqui do Ufologia de Campo, vem aqui, ó, audiência pública do Senado Federal sobre OVNIs. E foi o que teve esses dias, né? Eu acompanhei, se eu não me engano, foram mais de 4 horas de audiência. Eu estava do começo ao fim. Uma fome danada, doido para comer, mas não saía daqui de frente. Tava coladinho ali, né? Só gente de primeira qualidade, mas eu vou também tocar no assunto. Dona Vilma me cobrou e perguntou. Dona Vilma Amazônia, caçadora de óleo, ela fala assim: cadê as mulheres? Faltou o papel da mulher lá dentro do Senado também, tá? Eu acho que Da ufóloga. talvez tenha faltado, até porque a ufologia brasileira, né, ela nasceu, né, de Uhum, uma mulher, né, que foi a dona uhum, Irene Granke, né, grande. que Uhum, marcou a ufologia brasileira, e nós hoje temos na ufologia brasileira mulheres que marcaram e estão marcando, né, a ufologia também com coisas muito interessantes, com uma abordagem assim criativa, né, da uhum, ufologia. Vamos citar aqui até a Adriana, que está aqui mesmo, né, que é uma pessoa altamente criativa, né, nas suas pesquisas, né? E então, isso estou citando a Adriana que está aqui,
né? Temos a Daniele Uhum. Pedra, bom, e sem Tem citar vários. a doutora Uhum. Gilda Moura, que começou também a fazer as hipnoses regressivas, não é isso? Uhum. Já tem um caminho, né, pavimentado, né, nessa questão da ufologia. Então, as mulheres realmente, né, têm dado uma contribuição bastante significativa. Teria sido realmente bacana se alguma mulher tivesse Ó, estado tá por lá. respondido, ó. Tá respondido. Rosa Abreu. Rosa Abreu foi quem me cedeu, mas É, quem que fez cedeu. a animação Ah, tá. é esse nome que eu queria lembrar. Mas obrigada. Olha, tá aqui, ó. Adri, desenho do Logopido, geralmente cedido por Rosa Abreu, logo de design. Ainda Não, Rosa eu Abreu, estou querendo me pseudônimo do. lembrar o nome de quem Ah, tá. animou o É, desenho da Rosa a- Abreu. até o final da live a Eu gente vou vai lembrar, descobrir. Alguém vai lembrar aqui e vai eu vou, eu botar pra vou, gente. eu vou saber aqui quem eu vou conseguir isso daqui a pouco. Mas o que que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando sobre o Senado, Sobre o tá? Senado. Ah, Tá? pois E é, as então mulheres que. as mulheres teriam sido realmente mais do que legítimas, né? Se Uhum, tivessem tido uma representante, obrigada, se tivesse tido uma representante das mulheres no Senado. Mas isso, enfim, não diminuiu em nada, né, a essa audiência, né, que foi não, uma foi coisa ótimo. inédita, É, foi né, uma coisa inédito isso. inédita, né, que veio através do prestígio do Jevaé, não é isso? Uhum, E chamou ufólogos representativos da nossa uhum. ufologia, membros, colegas meus da CBU, que eu também tenho a honra de ser a primeira mulher Isso. da Comissão Brasileira de Ufólogos. E, bom, mas foi uma coisa realmente maravilhosa, né? Porque deu uma visão ampla da questão ufológica, né? Inclusive abordando temas que no nosso país são muito importantes, que é essa ufologia espiritualista, né? Que esteve presente lá com o Geraldo Lemos, né? Uma Uhum. pessoa de peso com essa questão, quer dizer, todas as pessoas que foram lá tiveram uma significação muito grande de estarem presentes lá. Então, a gente só tem a saudar isso. As pessoas falam, mas isso não vai dar em nada. Eu sou historiadora, né? E os historiadores sabem que o tempo das mudanças das mentalidades são muito longos, né? Que essas coisas, às vezes, não são para dar frutos na semana que vem, não é? Mas são Uhum. para criar e pavimentar os caminhos, né, do desacobertamento e também Uhum. para que as pessoas comecem a estar mais ligadas nessa questão, né? Porque com o desenvolvimento tecnológico, né, a impressão que a gente tem é que as coisas estão se acelerando, né? Nós já somos extraterrestres em outros Uhum. planetas do nosso sistema solar, né? Isso. Nós já estamos lá com as nossas naves, né? E ainda tem gente perguntando como é que pode ter gente vindo aqui, né? Nós Uhum. já estamos lá, né? E, Isso mesmo. bom, então isso tudo é muito importante. Eu acho que nós estamos num momento de mudança dos paradigmas da própria posição do homem no universo, por causa da nossa própria expansão, né, espacial, né, da nossa conquista espacial, então, e das tecnologias, né, porque é inacreditável, os nossos engenhos já estão fora do sistema solar, né? Nós já temos dois, as Voyager já estão fora do sistema solar, Isso mesmo. não é? Então, isso daí é uma coisa grandiosa do ser humano, né? Pode ser até que essa coisa grandiosa acompanhe o nosso desenvolvimento
espiritual mesmo, né? De pararmos de promover guerras, de promover dissensões entre nós aqui no nosso planeta e que a gente não destrua o nosso planeta, né? E então eu acho que nós estamos num momento muito, muito especial, né, da posição do homem no universo e da posição do homem brasileiro na ufologia, porque o nosso país é um dos países com a maior casuística ufológica, um dos maiores países com a maior casuística do mundo, do planeta, né? Então, isso é muito importante para nós e isso nos dá muita matéria de estudo, né? Isso é que é bom também. Isso é muito bom. É. Lala, vou dar um tempinho para a gente tomar uma aguinha, tá? Isso. 40 segundinhos só e já voltamos, tá? Bom, É os parceiros do canal. Tá bom. Pronto, já voltamos, viu como foi rápido? Foi ótimo. Lala, então, vamos lá, para a gente fechar o assunto lá do Congresso, tá lá do Senado. Então, nós já conseguimos um pouco que eu falo que é um pouco que é da abertura ufológica, né, para gente. Tá? A Comissão Brasileira de Ufólogos, na frente com o Gevaer, conseguiu um grande feito para a ufologia. Tanto é que vocês chegam lá no Arquivo Nacional, né? Isso, né? Vocês encontram muita coisa lá sobre ufologia, tá? Então, depois da reunião lá no Senado, como que você vai ver que a ufologia vai se encaminhar a partir de agora? Você acha que os governantes, os militares, já estão vendo com outros olhos a ufologia ou ainda falta muita coisa? Olha, eu acho que falta muita coisa, porque a questão do acobertamento não é uma questão do Brasil, né? É uma questão internacional, né? Que é monitorada pelos Estados Unidos, né? Essa questão aí, né? Os militares brasileiros, quer dizer, na verdade, eles sempre tiveram alguma abertura para esse assunto, né? Porque você sempre vê os militares envolvidos com essa questão e não só do lado de quem acoberta, né? Nós tivemos um grande militar, que foi o general Shoa, não é isso? Ele é um grande militar, né? Uma pessoa que marcou a ufologia brasileira positivamente, né? De uma maneira extremamente criativa e aberta. E nós vimos lá no episódio da Operação Prato que isso aí também, querida, isso aí também é uma coisa. Os militares, de alguma maneira, porque os militares estão envolvidos na questão da defesa nacional, eles sempre estiveram envolvidos com a ufologia, de maneira positiva e de maneira a acobertar. De modo que, bom, eu acho que dentro das Forças Armadas Brasileiras existem forças que podem abrir e levar uma nova abordagem da questão do acobertamento, né? Então, o acobertamento não é uma questão só nossa, né? É uma questão do nosso planeta, né? Porque nós esbarramos com muitas coisas. Houve uma época da ufologia brasileira em que tudo que se tinha de evidências de UFOs no Brasil, a gente mandava para os americanos,
e depois ninguém nunca mais ouvia falar de nada. Né? Quer dizer, havia uma certa. Assim, a gente achava que eles eram capazes de estudar aquilo e de nos dizer do que aquilo era. Só que se eles estudaram, nós não sabemos, né, os nossos vestígios, e nós também ficamos sem ter retorno disso aí. Então, é uma questão planetária que envolve a segurança nacional de cada país e a segurança nacional do nosso planeta. De modo que não é uma coisa muito evidente, não é só uma questão de querer. Né? Uhum. É um problema político, né? Bastante sério, né? E não sei se políticos terão a força para abrir essa questão. O nosso senador Girão foi um homem altamente corajoso, né? E à altura do tempo dessa transição que a nossa amiga aí acabou de falar também, A né? Rose Essa botou. transição planetária que nós estamos realmente saindo de um mundo que daqui a pouco não existirá mais. Esse mundo em que nós fomos criados, né, ele já está se transformando de uma maneira em que nós sabemos hoje que nós estamos vivendo em outro mundo, né, pelo nosso desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que essa questão do Senado é extremamente positiva, né? Sempre parabenizando o Gevaer por protagonizar essas coisas, porque você tem que ter muito prestígio pessoal, você tem que ter uma credibilidade para poder levar essas questões adiante. Né? Verdade, E a verdade. Comissão Brasileira de Ufólogos já deu o seu, a sua contribuição e continua dando, né, para a liberação de documentos, né, que estão lá no Arquivo Nacional. Outro dia, o Jackson Camargo estava falando num dos grupos, ele achou letras de música, né, no Arquivo Nacional, Olha. de ufologia, letras de músicas ufológicas que foram censuradas pela ditadura militar, na época da ditadura. Então, isso é um estudo interessantíssimo, né? Quem será que teve músicas ufológicas censuradas naquele Isso. momento? E o que diziam essas músicas, né? Quer dizer, é todo um ambiente ufológico muito interessante de ser estudado, né? Para quem tiver interesse em música Interessado, e em é. ufologia, né? Eu vou até perguntar para ele depois. Pois é, ele estava comentando lá e colocou alguns documentos que ele tinha achado, e eu achei isso muito interessante. Isso é para dar uma ideia das coisas interessantes que estão lá aguardando os pesquisadores irem mexer com toda essa documentação que foi liberada pela Comissão Brasileira de Ufólogos na época, né? Adri Castro botou aqui que nossa mídia nunca ajuda, tá? Eu vou contar um pouquinho sobre isso, coisas que acontecem, eu vou falar aqui na minha região, né? Que a mídia, né, que para ajudar, levar a sério. Às vezes a gente vê falando de ufologia na televisão, tem canais que falam sérios, coisas sérias, tem canais que levam na brincadeira, e em rede nacional, no horário sério. Então, é uma coisa chata isso para a gente, né? Mas a gente vê pelo, vamos dizer, Facebook. Eu vejo tanta coisa no Facebook que só denigre a imagem da ufologia. Não estou falando nós, ufólogos, não, ou pesquisadores. Estou falando que denigre a ufologia mesmo, né? Que faz as pessoas não acreditarem na ufologia, né? E aqui em Campos mesmo, na minha cidade, eu convido, geralmente quando eu faço uma live, eu convido os, os repórteres daqui da cidade. De repente, estão vendo aí, mas não gostam nem de entrar no chat ou alguma coisa. Mas eu mando a live para eles, mando para os jornais, mas ainda é. Quando acontece alguma coisa, eles chamam sem saber quem? O astrônomo.
coisa do céu, assim, é o astrônomo. Pronto, acabou. Não vou citar nome, não sei o quê, porque e o cara também é muito gente boa, o cara conhecedor, tá? Aquele. Teve um cara da NASA que teve aqui em Campos também. E me esqueci que o que roda o Brasil todo aí falando, não é o Marcos Pontes, não, é o outro. Um outro, me esqueci o nome, perdi agora, já teve aqui em Campos. Então, gente, eu tento, não vou pensar que eu não tento, não. Eu dou pincelada, eu jogo para a Rede Globo às vezes, eu jogo para a Record, mas não adianta. Às vezes dá Posso murro em ponta de comentar faca. isso? Posso Uhum, comentar isso que você está falando e que a Adri lançou aí? uhum, Eu vejo que isso faz parte da mudança que nós estamos vivendo. uhum, A mídia, hoje em dia, tá? Ela está, Arthur, a mídia hoje em dia ela está pulverizada na internet. Tá? uhum. Depois eu vi ali que tem uma pergunta do Curitibanos que tem a ver, Tenho, já está separado aqui, já está separado, todas as perguntas estão separadas. com o que nós estamos falando, né? Que o que acontece? Antigamente você só se informava pelos jornais, tá? Eu não compro mais jornal, eu não leio jornal mais, há anos. Eu não vejo, eu não me informo mais pela televisão. Então, o Uhum, fato da televisão falar, denegrir a ufologia, isso não tem mais importância, porque você está aqui 2 vezes por semana falando de uhum, ufologia para muitas pessoas, não tem só você, né? Aí, juntando aí com o que o Curitibano estava dizendo, claro que tem canais que não somam nada, né? Que acabam desservindo, acho que não. uhum. Eu acho que nós servimos a ufologia fazendo uma boa ufologia. Esses Isso. canais, eles vão até a página 2, sabe? Eu não Uhum, me preocupo nada com esse tipo de canal, porque as pessoas que estão lá são pessoas que estão buscando informação. De alguma maneira, uhum, elas querem uma informação. Se elas não encontram a boa informação, às vezes por conforto, elas ficam lá. Mas se elas encontram alguma coisa de interessante, elas vão. Entendeu? Eu acho que sempre que você oferece coisas de qualidade, as pessoas vão, né? Eu, por exemplo, no blog, eu fiquei muito assim surpresa, justamente de ter tanta gente lendo, né? Eu fiquei muito surpresa. Eu não uhum, esperava isso, né? Eu, claro que eu traduzo os meus textos em inglês, traduzo em francês, quer dizer, tem 3 línguas, né? Até porque o francês eu estudei na França, então é uma cultura e uma língua que eu reverencio, devo muito à Universidade Francesa, enfim. Né? Então, tem essa coisa um pouco internacional no blog. Mas tem o fato de que as pessoas não, elas vão lá, como diz a Maíra, de maneira orgânica. Eles vão lá porque eles vão, porque estão interessados no que está sendo feito lá. Então, não estou precisando, por exemplo, que a Rede Globo diga para as pessoas irem no meu blog. Entende, uhum, Rodrigo? Eu vejo essa uhum. coisa de uma maneira já, porque nós já estamos em outro momento. Tá? Hoje em dia, você, para publicar um livro, você pode prescindir de uma editora. É Tá? verdade. Eu tenho muita gente, muitos amigos que estão Você, publicando livros. antigamente, se um editor dizia que não queria publicar seu livro, você estava morto, É. entendeu? E hoje em dia não é mais assim. Até porque a gente sabe na história da cultura quantos livros fundamentais foram recusados pelos editores, não é isso? Isso, Então, isso. não, isso é para dizer, não estou dizendo, claro que no Brasil nós temos grandes editores e pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, não é deles que eu estou falando. Uhum, Eu estou falando dessa mudança, né, de referência das pessoas. Né? As pessoas agora vêm nos canais, né? Tem canais que têm milhares de likes e não dizem nada, e outros que têm milhares de likes e fazem uma boa ufologia. Isso eu acho que é inevitável, né? Porque uhum, sempre haverá
o lado ruim das coisas, não é isso? Uhum. Arthur, Desculpa, o Arthur está falando mesmo, que está certo. Arthur, É, Arthur, grande pesquisador e grande é. articulador da ufologia também, né? Articula muitos pesquisadores, Uhum. que é uma coisa muito legal também. Então, curitibanos, está aí sua resposta da sua pergunta. Lá você acha que a ufologia fica prejudicada por inúmeros canais que se dizem ufologia, mas pregam apenas o misticismo discriminado no YouTube. Basta fazer uma pesquisa por ufologia. Certo. Eu Né? queria falar sobre essa questão do Uhum. misticismo indiscriminado. Realmente existe o misticismo indiscriminado, quer dizer, pessoas que não sabem nada de coisa nenhuma, né? E Uhum. dizem qualquer coisa para pessoas que também não estão procurando realmente nada. Lindinha, Margarida, Guida. Então, o que acontece? Esse misticismo indiscriminado, ele existe. Mas existe Uhum. um misticismo que é sério. Nós temos o espiritismo, que é uma coisa Uhum. altamente séria e respeitável no nosso país, não é? A doutrina de Allan Kardec, uma coisa altamente estruturada, né? E que tem milhares de adeptos no Brasil e no mundo todo. Então, e Kardec foi um dos primeiros a falar de ufologia, né? Da plural, ele é da época em que as pessoas começaram a falar da pluralidade dos mundos habitados, não é isso? A época de Uhum. Kardec. E ele, corajosamente, ele aborda essa questão, não é isso? Uhum. Então, eu acho que sempre vai existir, isso eu estou falando de Kardec como um exemplo, É né? Nós claro. temos todas as, 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 as disciplinas orientais que também falam, né, dessas coisas. Nós sabemos que a ufologia tem uma dimensão que nós chamamos de espiritual porque não sabemos muito bem definir o que é, não é? Tem uma dimensão da ufologia que é impalpável, né? Que nós que estudamos a ufologia científica, nós vamos até certo ponto. Então, somos obrigados a nos voltar para as doutrinas espiritualistas para que elas possam explicar uma certa manifestação do fenômeno ufológico, né? Isso Então, mesmo. já que a ciência não explica, né, nós temos muitas doutrinas espiritualistas respeitabilíssimas, né, que ajudam a compreensão do fenômeno ufológico. Agora, o problema das coisas religiosas, né, é que as coisas religiosas apelam para a crença, né? Você tem que acreditar numa certa coisa. Então, isso você acredita, eu não acredito, o outro não acredita, o outro acredita, quer dizer, isso não tem reunido os homens, né? Não tem feito consenso entre os homens, as doutrinas espiritualistas. Então, esses são problemas que os espiritualistas devem resolver, né? Nós não Uhum. temos que dizer que o espiritualismo é uma bobagem, porque não é, né? Porque nós somos seres espirituais, apesar de termos dificuldade de definir o que é isso, né? Eu, por exemplo, gosto muito da doutrina kardecista. Eu acho que ela, para mim, veio completar muitas coisas, não só do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista da própria ufologia, né? Tem respostas ali. Mas aí é o tal negócio, você aceita ou não aceita, você acredita ou não acredita. Mas aquilo ali é uma coisa, é um corpus, né? Raciocinado, né? De todas essas questões. Então, é uma coisa respeitável, curitibanos. Agora, curitibanos, eu adoraria saber quem você é.
Se ele me autorizar, aí eu passo, Você tá? podia, por favor, Ele eu não digo para ninguém, tá bom? Mas eu adoraria saber quem você é. Você acredita, Lala? Muita gente, ô Rodrigo, me dá o telefone de fulano de tal. Eu falei assim, negativo. Pois é. Telefone, zap. Aí falei, me dá o zap. Eu falei, não, eu só dou se a pessoa me autorizar. Eu vou dizer quem é. Eu sei do telefone, tá? Ou passo o telefone da pessoa para que me pediu para a pessoa que ela Não, está mas querendo para deixa, entrar em contato. Eu não, eu só Rodrigo, deixo, só entrego com autorização. Rodrigo, presta Hum. atenção que eu não estou pedindo o telefone do Curitiba. Ah, Presta atenção. Eu entendi. só estou querendo saber quem ele é. Eu dei um exemplo só, né? Então, se ele me autorizar para falar que A eu, dizer quem tudo ele bem, é. Eu sou a né? pessoa mais discreta do mundo, hein? Todo mundo que me conhece aqui sabe. Eu não falo Deixa para eu, ninguém. deixa. Olha, eu acabei de ver aqui, desculpa que eu estava em outro, muita gente falando que não assiste canal ou televisão, né? Pois é, Antes de dar um abraço pro meu amigo Fred Morte, que chegou o agora. grande Fred. Fred, meu amigo, muito feliz de você estar Ah, aqui, que tá, bom, Fred? Fred. Quando o Fred tiver um tempinho, ele vai retornar aqui no canal, tá? Pois é. E eu quero agradecer muito ao Descoisando as Coisas que Estão Coisadas, tá? Gente, Muito obrigado. Deu um super chat aí de obrigado, meu R$ 5. amigo. Muito obrigado. Tá ajudando o canal mesmo, de coração, tá? Parabéns pela live. A convidada é espetacular. Abraços. Muito Com obrigada. seus. Cara. E eu aproveito e falo com seu superchat. Você pula a fila na hora, tá? Na mesma hora, aparece aqui para mim. Eu estava aqui em outra tela, por isso que eu vi agora. Mas você pula a frente e é o primeiro a fazer falado. Tanto é que tem as perguntas aí, que eu vou entrar nas perguntas agora, que teve Adoro. algumas perguntas para a gente continuar a falar. Teve alguma que a Rose deixou lá, eu não esqueci não, tá, Rose? Fica tudo guardadinho ali, eu venho trazendo. Então, Descoisando as Coisas, olha, eu falo uma coisa, eu sempre falo desse canal, eu achei um canal espetacular, Descoisando as Coisas que Estão Coisadas. Vou lá ver isso, Entendeu? hein? É interessantíssimo. Eu sempre falei isso em todas as lives que eu sempre falo, tá? Vou É ver. Vou espetacular. Muito visitar. obrigado. Então, aproveitando aí, quem quiser nos ajudar, deixa aí seu Ajudem, gente. super chat, tá? O Ajudem, porque super chat. ufologia não tem patrocinador. E não tem mesmo, tá? Tá? Muito obrigado mesmo de coração, tá? Deixa eu só puxar a pergunta da Rose, que tem a ver do que a gente estava falando. Mas antes, Fred, brigadão, tá, meu amigo? Obrigado por você ter vindo aqui. Sei como que Fred, ele corre muito com as coisas, a agenda dele é apertadíssima, tá? Mas muito obrigado por você ter dado uma passada aqui. Quem não viu a live do Fred, dá uma pesquisada Ainda aqui estou no canal. esperando outra viagem, hein, Fred Morsch? Opa! Já fomos a Caçapava do Sul, né, com o Fred, foi uma Uhum. viagem ufológica maravilhosa, e agora, com o final da pandemia, vamos esperar a próxima, Fred. Isso aí. Deixa eu puxar aqui. A Rose perguntou: Lala, você é cósmica. Falar sobre o espaço, o universo das estrelas, pesquisa de campo, UFOs, enfim, o tema é fascinante. Pergunta: por que há tantos céticos se há tantas provas? Oi, Rose, boa noite, obrigada pela sua pergunta. Olha só, eu acho que essa coisa do ceticismo, né, é uma coisa, eu vou falar até como antropóloga, né? Porque nós humanos, nós temos tendência, né, a recusar o que nós não conhecemos, né? Eu acho que isso é uma coisa quase que inerente, né, à maioria das Uhum, pessoas, né, de recusar aquilo que não conhece. E às vezes
se a gente for pensar bem, a maioria dos céticos são aqueles que não conhecem nada das provas, né? Porque não querem nem ir saber, eles não querem nem ir procurar. É muito assim, claro que existem, né, grandes céticos, até pessoas até virulentas, né, nessa coisa, mas, em geral, o cético é aquele cara que desconhece o fenômeno, né? Porque as provas, elas existem, né? Não são só provas, são provas físicas, né? Essas provas existem, né? Elas existem. Hoje em dia, nós não temos mais como dizer que o fenômeno UFO não é um fenômeno real, porque justamente o comandante do acobertamento, que são os Estados Unidos, não é? Eles já vieram declarar que os UFOs são físicos e que eles não sabem o que é. Então, mesmo com isso, né, com essa coisa grandiosa do ponto de vista político, né, que é essa declaração dos americanos, do primeiro-ministro do Canadá, dos próprios astronautas, né? Quer dizer, além das provas físicas mesmo, porque elas existem, essas provas físicas, e os céticos eles não querem ver as provas, né? Ou então eles criticam as provas de maneira totalmente incipiente, né? Eles não conseguem realmente colocar abaixo as provas, não é isso? Então, Rose, é isso que eu acho, né? Eu acho que essa coisa do ceticismo é uma coisa até inerente, né, do homem. Muito Então tá obrigada aí. por uma pergunta muito interessante. Obrigada, viu? Então, deixa eu ver aqui. Tem um comentário aqui que eu vou até juntar com a coisa que o Fred aí, quando você falou para chamar você para uma próxima. Então tá aqui, ó. Marcos fala assim: um evento ufológico em Campos do Goytacazes com certeza será um momento histórico na história da ufologia brasileira, com convidados e convidadas que nos brindam com informações muito esclarecedoras. Obrigado, Marcos. Eu estou correndo atrás disso, tá? Estou correndo, estou vendo aí como que vai ser. Não é tão fácil, mas já tá. Eu já vi na prefeitura, eu já estou conversando e parece que tá para sair, sim, tá? Se Deus quiser, a gente vai conseguir. E o Fred já falou que quando tiver ele vai vir aqui, nem é em Campos, em Atafona, lá na praia de Atafona. Ele já falou que vai vir, tá? Deixa eu ver mais o que aqui, só para não perder. Adri também fala assim, ó, pergunta, Lala, como você, pesquisadora, os efeitos do fenômeno na humanidade já conseguiu distinguir alguma predisposição em nós? Predisposição. Bom, como eu pesquiso os efeitos do fenômeno, né? Os efeitos do fenômeno, a gente. Na verdade, o que me interessa, né, é saber se esses fenômenos são. Se a gente pode acreditar neles, tá? Porque existem relatos que são consistentes e outros que são inconsistentes. Então, a minha preocupação, do ponto de vista metodológico, é estabelecer quais são os critérios, né, de credibilidade dos relatos. Tá? Então, existem alguns critérios que são, por exemplo, a não variação dos relatos ao longo do tempo, né, que já é um método antigo na ufologia, né, da gente acompanhar aqueles contatados e ver se o que eles dizem continua sendo consistente ao longo do tempo, né? Outra coisa é a questão do trauma, né? Aí entra toda essa parte da psicanálise, de como que a gente consegue avaliar o trauma, e também da própria narrativa, tá? De como que aquele relato é constituído do ponto de vista da fala daquele sujeito, né? Que está falando, né? Então, esses são...
E essa predisposição é que eu não entendi, como assim, predisposição para ter esse tipo para acolher esse tipo de evento, eu não sei se é uma predisposição, eu acho que esse evento ele existe para nós, né? Uhum. Para nós humanos, né? Até porque essas inteligências são inteligências humanas, né? Pelo jeito, Uhum. né? Pelo menos aquelas que nós entendemos, né? Os contatos que nós conseguimos compreender são contatos que têm a mesma estrutura mental que nós, né? Então, acho que esses eventos existem para nós mesmo. E Uhum. para eles, né? Não sabemos muito bem por quê. Ó, o Fred já respondeu, tá? Isso, vamos embora passear, Fred, já ficamos muito em casa. Deixa eu ver. Lala, então vamos dar continuidade. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui, tá? Então pode tomar uma aguinha. Só para eu não me perder. Aqui, ó. Tem outra aqui. Estou em andamento nos contatos para um evento aqui em Itaúna. É que eu estava conversando com você, né? Antes a gente. Que bom. Desculpa, gente. É lá no que eu estava conversando em off com você. Tá? É que esses eventos são realmente muito importantes para a gente se encontrar, não é? E poder trocar ideias, conversar, né? E são muito importantes esses eventos. E a Lília perguntou alguma coisa. A Lília. Deixa eu ver aqui. Eu estava falando no meio e não consegui. Se eu pular alguma pergunta, gente, que é bastante aqui. Essa daqui? Pois é, exatamente, né? Essa é uma mudança de paradigma para nós, né? Porque agora nós não podemos mais dizer, como é que eles chegam até aqui se nós já chegamos até lá, né? Então, isso é um comentário bem interessante, né, Lívia? Se eu pular alguma pergunta, alguma coisa, gente, manda, escreve de novo, só copiar e cola lá para mim, porque é muita coisa que passa aqui para mim, e às vezes eu passo por o mouse não voa assim. Olha, tem aqui um negócio, já chegou aqui. Deixa eu ver. Pronto. Tu achas que abduções são reais? Falei igualzinho a ele. Tu achas? Tu achas? Como o Fred fala. Olha, Fred, eu acho sim. Claro que eu acho que as abduções são reais, né? E justamente, né, hoje nós já estamos lá colhendo amostras do solo marciano, né? E eu acho que elas são reais, sim. Até porque, né, eu já conversei com grandes contatados, pessoas realmente cuja abdução não resta dúvida dessas abduções do ponto de vista de todos os controles que a gente pode ter sobre a realidade daquele fato, e são pessoas cuja vida foi totalmente modificada, né, por esses eventos. E existe uma diferença, né? Aí eu já falo como psicanalista, tendo experiência em hospital psiquiátrico, né? Existe uma diferença muito grande entre um louco e um contatado. São coisas que não são comparáveis sob nenhum ponto de vista. Até porque nos hospitais psiquiátricos pouco se fala de extraterrestres. Fala-se de muita coisa, fala-se até de extraterrestre, mas nem tanto assim. Né? A gente podia achar que os hospitais psiquiátricos são cheios de gente falando de ufologia. Não é o assunto predileto dos psicóticos, a ufologia. Né? Muito obrigada, vou com o maior prazer. Então, ele faz um trabalho espetacular, sabia? Que legal, né?
Ele Eu vou faz lá ele. sim, hein? Só me convidar. Mas então, Fred, eu acho que os indícios dos relatos são contundentes, né? É claro que nem todo relato é real, né? Tem Uhum, pessoas que justamente tecem uma história que as estabiliza no seu mental. Bom, tá, mas isso nós não podemos, com isso, descartar, né, os grandes uhum, casos ufológicos. Né? Eu estou estudando até essa história de Alpha Centauri, uhum. aguardem, né, porque são Boa. contatos que não foram, ao longo do tempo, eles não conseguiram ser derrubados. Né? Então, essas abduções, pelo que eu estudo, eu acho que elas são reais, sim. Né? São reais, sim. Uhum. Eu É. Aqui ele está respondendo, né? Também acho que e me surpreendo com a complexidade das histórias dos relatos, é verdade, Você tá? sabe o que me surpreende mais, ô Fred? E que, para mim, é um dos indícios da credibilidade de um relato? É a ciência que é contida no que é transmitido. Uhum. Tá? Nós temos relatos que, na década de 50, falam do que nós sabemos hoje sobre a física quântica. Né? Verdade. Então, isso não se inventa. Né? As cartas unidas também falam de coisas que são ciência. Tá? Aquilo não é uma invenção, são coisas que foram testadas por físicos que se interessaram por aquilo e foram estudar e disseram isso é ciência. Agora, se é extraterrestre ou não, nós não podemos afirmar, mas ali tem ciência. Então, isso para mim também é um indício de credibilidade quando existe ciência dentro dos relatos. Então, os relatos que mais me interessam são aqueles em que os extraterrestres revelaram coisas da sua própria ciência. Né? Esses são os mais interessantes para mim. É. Lala, tem duas perguntas aqui, depois para a gente seguir em frente. O Juca falou aqui, a Operação Prato para mim foi algo impressionante. O que você acha disso? Eu Ele acha. acho, Juca, que é um dos casos ufológicos mais impressionantes do planeta. Tá? Uhum, Porque o que foi comunicado ali, né, foi uma coisa para nós sabermos. Justamente a Rose estava falando dos céticos, né? Aquilo também foi para nós sabermos que eles estavam ali, o que eles estavam fazendo. Né? A Naíma, que está aqui com a gente hoje, uhum, ela acompanhou isso, né, na infância dela, porque o pai dela era o grande comandante dessa operação nas forças na aeronáutica. Né? Então, isso é um caso que realmente ele não resta dúvida. Né? uhum. Não existem dúvidas, porque existem provas materiais, né, no corpo das pessoas, no corpo das vítimas. Essas marcas foram documentadas. Né? Existe um relato altamente Arquivos militares, arquivos tudo, militares, quer dizer, tem tudo. são documentos governamentais, não é assim, ali na esquina que ninguém falou nada. Então, é uma das coisas mais impressionantes mesmo, Juca. Né? E ali tem coisas para todo mundo que se interessa por isso estudar. Né? E Uhum. está tudo na internet, né? É só acessar o Arquivo Acessar e Nacional. ler, porque é muito, muito interessante. É uma coisa tão grandiosa quanto o Roswell. Né? Uhum. Acho que Roswell, o que teve de mais grandioso em Roswell foi realmente as criaturas que foram capturadas. Né? E, bom, existem relatos sobre a autópsia dessas criaturas. Uhum. Lá no blog, Juca, você vai encontrar também material, não só sobre a Operação Prato,
como sobre Roswell e todas essas coisas aí que são muito interessantes e muito impressionantes mesmo. Né? Tem mesmo, tem muita coisa lá. No seu blog tem muita coisa. Sim. Graças a Deus, nós estamos aí também repleto de gente também que tem conhecimento, que traz, leva as coisas sérias. É você lá, é o Jackson Camargo com o Portal Fenômeno. Então, quer dizer, tem várias, tem um Gevaé com a revista UFO, e assim vai, tem vários. E tem o que eu trouxe a minha última live que eu trouxe aqui, o Eustáquio Rangel, da Exodata. Sim. Ele também tem um material e tudo à base de pesquisas mesmo, de coleta de dados, com fotos, coisas inéditas. Foi falado na minha última live, vários casos. Ele vai voltar ainda, mas a gente está preparando uma outra live já com o intuito. Então, tem gente que ainda se interessa de trazer as coisas sérias ainda para a ufologia. Muita gente, Isso, tem muita entendeu? gente. Eu acho que tem muita gente. Eu acho que o pessoal que não faz ufologia séria aparece mais. Até porque a gente que estuda tem que estudar, entendeu? Você não pode ficar, entendeu? Então, eles aparecem mais porque existe uma banalização de tudo, que não é só da ufologia. Né? Claro. Não é só da ufologia. Então, essas pessoas podem aparecer mais. Mas existem muitos pesquisadores sérios. Sérios. E o que tem de maravilhoso também na ufologia é que a ufologia você pode ter todo tipo de abordagem dela. Né? Essa abordagem multidisciplinar da ufologia. Né? Qualquer pessoa séria pode fazer coisas inéditas em ufologia, né? Porque é um campo muito amplo. Né? Então, a Adriana estava lá, ela viu a live do Eustáquio, ela falou. A Adri Castro estava lá e falou que a live foi muito boa e o material tá disponível na internet para busca também, tá? A Adriana, por exemplo, é uma pesquisadora assim, que é tão assim, criativa, né? Que ela vai penando para estabelecer os métodos dela, porque ela se defronta com coisas que são muito fora do que até a gente está acostumado a ver em ufologia, né? Então, a Adriana é uma guerreirinha daquelas que eu admiro muito, conversamos muito, assim. Né? É uma guerreira da ufologia, Adriana. E quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu procuro a Adriana sempre lá. Eu falo, Adriana, me ajuda aqui nessa foto aí, não sei o quê. Falando nisso, Adriana, tem uma pessoa que eu mandei para você com uma foto, que eu fiquei em dúvida aqui. Eu falei, não, deixa a Adriana ver lá, que depois ela te dá o parecer dela também, tá? E tem aqui, ó, Fórmula Tube perguntou, gostaria de saber, Lala, se você estuda sobre os círculos nas plantações, os agroglifos. Veja só, eu fiz uma viagem com Gevaer para conhecer os agroglifos na Inglaterra, né? Escrevi um artigo na revista UFO, que também está lá no blog, né? Depois para a revista, para uma live do Patovni, né? Com o Flori, né? Que também é um grande pesquisador, um grande articulador da ufologia. Ele também. E fiz lá também uma live sobre os agroglifos, sobre o que se sabe. Eu não sou propriamente uma estudiosa dos agroglifos, mas eu acho que quando a gente é ufólogo, né, e a ufologia é uma coisa tão ampla, né, que nós temos que nos voltar um pouco para as outras manifestações do fenômeno UFO. Nós temos que saber o que está acontecendo, mesmo que não seja o seu campo de estudo. Né? E os agroglifos é uma coisa, primeiro, tão bonita, tão magnífica, né? Que você não pode ficar indiferente, né?
aquelas belezas, né, que aparecem todos os anos. E esse ano, com uma coisa muito inédita, que foi agora há poucos dias, um agroglifo que foi modificado de um dia para o outro. Isso nunca aconteceu antes, né? É uma Eu tenho coisa, acompanhado também isso. isso é uma coisa inédita, né, no fenômeno agroglifo, e que nós, porque o fenômeno agroglifo ele vem se de simples círculos, eles foram mudando a sua maneira de serem feitos, né? Então, a Fórmula Tube tem lá no blog, né, uma live que eu fiz com a revista Cosmóvile, né? Sobre os agroglifos, sobre um apanhado geral sobre a questão dos agroglifos, né? Que, inclusive, nós, brasileiros, né, fizemos um avanço, né? A pesquisa do GEVAE, com o Tony Najjar e o Fernando Moreira, da Universidade de São Carlos, nós avançamos, né, na compreensão do fenômeno UFO, quando foi possível estabelecer que os agroglifos eram esterilizados do seu interior, né? Então, isso foi um dado que a pesquisa inglesa, que é muito avançada, muito mesmo, né? Uma pesquisa que tem realmente método, né? Não fica só maravilhada na coisa, é uma pesquisa que já tem mais de 12 anos, né, de pesquisa metódica sobre isso. Então, é uma coisa que vale a pena a gente conhecer melhor. Eu fico fascinada, mas não é realmente a minha área de estudo. Eu vi a sua live, sua palestra, não foi uma live. Foi uma palestra. A sua palestra. Foi. E eu aconselho, quem não viu, veja não só a da Lala, como várias outras que tem lá, muito boas. E foi de graça para todo mundo. Tá? E tá para vir aí outro Cosmove, se Deus quiser. Pois é, o Flori tem feito coisas muito, muito interessantes. Né? Flori Tasca, professor Tasca. E o professor Tasca é um trabalhador incansável. Outro dia eu perguntei para ele se ele dormia. Porque realmente ele é incansável, né? Houve uns imprevistos, ele ia estar aqui no canal, mas vai voltar aqui, o imprevisto na época, não sei o que, conclusão. A gente vai remarcar a live, que o professor Tasca é espetacular. É espetacular. Tá? O Marcelo Augusto, eu vou dar uma corrida aqui nas perguntas, senão a gente não consegue terminar, que já estamos com 1h28 minutos. Isso. O Marcelo Augusto perguntou, Lala e Rodrigo, vocês acham que o Egito Antigo tem algo a ver com o extraterrestre? Vasta pergunta, Marcelo Augusto. Olha, eu acho, tá, que o Egito, essa cultura egípcia que nós conhecemos, né, ela chegou ali naquele lugar e já encontrou coisas muito mais antigas do que elas, né? Coisas antediluvianas, de antes do dilúvio, né? Das quais nós perdemos totalmente o significado. Tá? Os egípcios que lá se instalaram, eles se apropriaram daquilo. Né? Mas isso é uma maneira de ver. Agora, por exemplo, nós estávamos falando da ufologia espiritualista, né? Quer dizer, está em Kardec, né? Que os egípcios seriam espíritos que teriam vindo, né, de um planeta da constelação de Capela. Tá?
Uhum. Então, existe toda uma história, né, da nossa humanidade a partir deste prisma, dessa visão. Isso, evidentemente, que nós não temos como provar, mas nós temos que também nos dar conta de que os vestígios arqueológicos que nós encontramos hoje, não só no Egito, como na Índia, na China, né, apontam para civilizações anteriores, né, a essas que nós conhecemos. E tem um escritor maravilhoso, um pesquisador maravilhoso que se chama Graham Hancock. E esse Graham Hancock, pesquisando essas civilizações antediluvianas, né, eles percebem que existiram humanidades anteriores a essa humanidade mais antiga que nós conhecemos de 5.000 anos da Suméria, né? Então, muitos relatos de civilizações que têm mitos de origem anteriores ao dilúvio ou qualquer outro cataclisma que tenha ocorrido no planeta, essas tradições orais falam de extraterrestres, né? Uhum. Então, nós podemos pensar que os egípcios talvez tenham sido herdeiros de alguma tradição humana que foi dizimada por um cataclismo desses aí, e que alguns sobreviventes, não é, pegaram aquela tradição e transformaram e fundaram de novo a Uhum. civilização. Isso é uma coisa bastante clara e evidente, por exemplo, na civilização da Índia, né? Porque existem vestígios de terras que foram submersas, né? Ali existem vestígios de templos que são de antes dos cataclismos. Então, a civilização hindu disse que elas era uma civilização que se desenvolveu a partir do espírito e que depois desses cataclismos, esses sobreviventes passaram a desenvolver uma civilização mais material, mais materialista. De modo que o que ficou dessa civilização anterior ficou mal compreendido pela civilização materialista que veio depois. Então, Uhum. tudo isso é a maravilha, né, do conhecimento humano. E não posso dizer a você que as pirâmides foram construídas por extraterrestres, porque eu não tenho nenhuma Uhum. evidência É, sobre eu tenho. isso. Mas que eu compartilho da sua opinião, tá? Eu compartilho e é muito estranho. Eu ia fazer até uma pergunta sobre isso, sobre, não é pergunta, até para a gente comentar sobre as civilizações antigas que você já falou. É muito interessante como você tem um estudo, como que os desenhos, né? Como parece o cosmo, né? As cidades lá. É muito interessante. Muito. Tem lá, tem um estudo todinho, né? Que ela acabou de falar muita coisa aqui, e tem um estudo que ela fez, está lá no blog também. Vamos lá ver É, civilizações antigas, né? Como que parece com a sua estrutura parece com cosmos, né, Lala? isso. Tem Uhum, muita essa. E nós também não uhum, devemos, né, diminuir a nossa capacidade humana, né? uhum, Nós, humanos, somos capazes de estar lá em Marte hoje, não é? uhum. Então, isso é uma coisa grandiosa do humano, Uhum. né? Aí, a dona Vilma está perguntando, Lala, você que estão vivendo uma transição planetária? Eu tenho certeza disso, dona Vilma, mas é uma certeza íntima, né? Uma Uhum, certeza pessoal, né? Porque eu acho que nós estamos num momento, justamente, eu acho que são as dores do parto, né? Porque nós estamos vivendo num mundo que se virou altamente complexo, né? Com uma ética e um desenvolvimento espiritual que, por um lado, está exponencial,
e, por outro, nós ainda estamos vivendo guerras, né? Coisas atrozes, né? Dos homens contra os homens. Mas eu acho que a nossa consciência está sendo trabalhada, né? E elevada, né? Por muitos movimentos, né? Que já não consideram mais o homem apenas como um ser material, mas que já tem como certo, né, a nossa dupla, né, vamos dizer assim, personalidade humana, né, que nós somos matéria e somos espírito, né? Uhum. Então, eu acho isso uma coisa muito bonita do humano, né? Mas é uma coisa difícil de ser compreendida, assimilada por todos os humanos. Então, é um caminho, né, árduo, né? Eu sei que a senhora é uma trabalhadora dessa transição planetária, Uhum. né? E eu acho isso um trabalho muito bonito, né? A gente poder, pelo menos, tentar, né, elevar as consciências, né, do nosso mundo, Isso. dos nossos humanos, amigos humanos, né? Isso é bom, que eu acho que ela queria, que você já tinha comentado isso lá na frente, lá atrás, né? E ela queria uma coisa para que ela vai falar assim, tá vendo? Eu falei. Eu não estou falando para mim, não, mas para os outros que ficam só em cima Não, dela. nós Eu estamos tenho na transição Dona planetária. Vilma, Dona Vilma é uma O problema pessoa da gente questão da boa. transição planetária é como que a gente trabalha por ela É, sem entrar na questão eu acredito nisso, você que não acredita, você está fora da transição planetária. isso Esse é o mesmo. problema da crença, né? Uhum. Então, por isso é que eu gosto de Kardec, né? Porque Kardec ele tem uma fé raciocinada, né? Isso eu Uhum. acho uma coisa importantíssima em Kardec, é a questão do por que você deve acreditar, né? Quais são os indícios que você tem que Uhum. fazem com que, com a sua razão, você possa crer. Né? Porque acreditar não é só alguém chegar e falar Uhum. coisas bonitas para você, não é? Uhum. E você já estava casada. Uhum. É só um comentário que ela fez aqui. Comentário. Não, É, por que eu achei que você já era. Não sei, é porque eu acho que uma vez, Naíma, você contou que o seu pai tinha chegado em casa com os filmes da Operação Prato, e como tinha chegado em casa, eu achei que você fosse criança ainda. Tá bom, minha querida. agora a Adri falou assim, ó, fiz uma pergunta complicada, agora é uma fácil. Pergunta, Lala, você já teve alguma experiência com o fenômeno? Olha, não tive, quer dizer, eu sempre conto, né, que eu tive alguma coisa que eu posso dizer que foi uma experiência com o fenômeno, mas não foi uma coisa que eu pudesse dizer eu vi um UFO. Mas foi Uhum. um contexto, né, no momento da minha pesquisa no Maranhão, em que eu vinha pensando que, já que eu nunca tinha visto nada, o que eu estava fazendo lá no meio do mato pesquisando, né? Por que eu acreditava naquilo, já que eu nunca vi, né? E, ao chegar em casa, houve realmente uma estrela, né? Isso Uhum. está filmado, inclusive, né? Foi com um comportamento assim diferente, mas era uma coisa longe e eu não posso afirmar que aquilo era um fenômeno ufológico. Poderia ser um fenômeno atmosférico, poderia ser alguma coisa. Me parece que não, porque foi uma resposta. Eu senti como uma resposta, tá? Agora, essa questão de você ser pesquisador sem nunca ter visto nada e sem precisar ver, eu tenho a impressão que é uma forma de contato, porque é uma coisa que eu sei, quer dizer, eu sinto como algo que eu sei, né? Uhum. Eu não preciso propriamente ver,
né? O Daniel Rebisso uma vez me falou lá no Pará, viu, Naíma, que ele falou, não pode esperar que você ainda vai vir. Eu falei, bom, então estou esperando, né? Espero não ver nada de muito impressionante. Acho, gostaria de ver alguma coisa convincente, né? Mas não é isso que vai me convencer da realidade do fenômeno UFO, porque eu já sou convencida disso. É verdade. Ah, o Clóvis está falando aqui da Fórmula Turbo que ele vai lá no seu blog pesquisar. Vai mesmo, gente. Não é só ele, todos vão lá, Que porque tem bom, muita coisa legal, tá? que bom. Fico muito O, feliz, Fórmula Tube. o Fred está falando do professor Tasca, né? Salve, professor Você Tasca, sabe que entre comentando. gaúchos, né? Como é que é, né, Eu Fred? sei como Entre que é. gaúchos a gente se entende, né, Fred? O Marcos está falando, amanhã estarei falando desta live no nosso programa na Rádio Sol. Eu sei, mas Muito Marcos, ele sempre, obrigada, que legal. O Marcos sempre toca sobre as lives que falam sobre as lives que acontecem aqui. Eu Que bom, agradeço sempre também o apoio que a Rádio Sol, não só o Marcos, como a Rádio Sol em peso ajuda aqui o canal, tá? que É legal. muito legal. O Marcelo aqui está me cobrando aqui. Rodrigo, e os vídeos sobre o Sasquatch? Tá, Marcelo, calma que eu vou fazer mais, tá? Calma, deixa eu fazer a pesquisa, que é tudo pesquisa também. Então, que eu fiz, eu tenho um vídeo sobre o Sasquatch, né, o pé grande, que eu fiz, e foi com base de pesquisadores sérios lá também dos Estados Unidos. Tudo feito em computador, então quem não viu, tá aí no canal também, tá? Eu falando sobre o pé grande. A Tarot Transforma fala assim: na minha visão, tem tudo a ver, as três pirâmides estão na mesma linha das Três Marias, constelações de Sírios. Legal, isso mesmo. Com certeza. Isso Isso mesmo. faz parte das coisas que a gente tem que se perguntar, Uhum. né? Como que isso foi feito, né? É. Mas, bom, nós sabemos também que os egípcios tinham conhecimento matemático. Uhum. Agora, se esse conhecimento era extraterrestre ou não, nós não temos, nós só temos que pesquisar, né? Cada vez Uhum. mais. Eu acho que esse Graham Hancock ele traz Uhum. muitas coisas muito interessantes sobre toda essa questão das antigas civilizações, né? Vamos dar uma corrida aqui. O Formato estamos com 62. Vamos ajudar, gente. Sem O, likes. o Juca falou a mesma história, a história dos índios. De onde vieram os índios? Né? Sim, Tem umas coisas. Né? E o não, Marcelo está falando assim, muito legal. Obrigado, tá? Tá? É um eu, comentário. É um comentário, né? É, olha, Curitibano sempre com as coisas. Nenhuma civilização atual consegue empilhar 2.300.000 pedras durante 20, sendo uma pedra a cada 5 minutos e sendo pausado para um cafezinho. Ou seja, pois é, Curitibanos é fogo, cara. Eu gosto mas você das colocações dele. pois é, tem que saber quem é o curitibano. Não, eu acho também, curitibanos, que são coisas né, que nos deixam estarrecidas. Mas, por exemplo, as três primeiras pirâmides, né, tudo indica que elas já estavam lá, né, quando a Uhum, civilização egípcia começou a aparecer enquanto civilização. Né? uhum, Inclusive a esfinge, né? Existem pesquisas sobre aquelas pedras, né? Aquilo parece que já está provado que aquela esfinge ela ficava no meio d'água, de água, uhum, talvez dentro de um lago. Quer dizer, então são coisas que nós não sabemos, mas que apontam também para uhum. uma realidade de uma humanidade anterior aos cataclismos que ocorreram há entre 12 mil e 9 mil anos atrás. Se vocês não sabem, eu adoro
a história do Egito, eu adoro arqueologia, eu adoro tudo sobre isso, a UFO-arqueologia. Eu, às vezes, me seguro para não entrar muito no assunto, mas eu não tenho jeito, eu vou trazer, vou começar a trazer coisas sobre isso, acho fascinante, fascinante. Aqui, ela está te falando também, ó, não posso falar sobre o porquê o fim da Operação Prato, mas posso dizer que meu pai era uma pessoa altamente espiritualizada e que acreditava em vida extraterrestre. Ah, pois é, eu não sabia que seu pai era altamente espiritualizado. É muito interessante isso, né? Ele era espírita, seu pai? Vai. Como General Shoa também era, né? Uhum. Aqui, atrativamente perguntando. A astrologia também faz parte da ufologia? Eu acho que a astrologia, né, é um conhecimento que faz parte, né, desses conhecimentos que nós, de certa forma, perdemos, né, toda a significação dele. Então, a astrologia, quer dizer, veio da necessidade que os homens tinham de compreender o céu, né, de compreender a interação entre os homens e a natureza e a sua própria natureza, né? Então, são conhecimentos matemáticos, né? São conhecimentos matemáticos que envolvem astrologia, né? De geometria, né? De psicologia, né? Do mental humano, tudo isso está dentro da astrologia, né? Agora, e a astrologia também foi uma ciência importantíssima para que a nossa ciência atual tenha se desenvolvido, né? A astrologia foi uma das ciências fundamentais para o desenvolvimento da nossa ciência atual, né? A partir do século XVI. Então, a astrologia pode fazer parte da ufologia no sentido de ser um conhecimento que nós não sabemos muito bem de onde ele vem, né? De onde ele se originou totalmente, né? Porque são muitas coisas que são envolvidas na astrologia que eram conhecimentos que nós não tínhamos em épocas recuadas, né? É muito lindo a astrologia, viu? Eu amo. Eu sou do signo de Escorpião com ascendente em Peixes. Então, eu sou super curiosa e não vou terminar essa live sem saber quem é o Curitibanos. Eu até agora fui ter o atrativamente é Anaís. Agora já sei quem estou ligando a pessoa, que é lá do grupo do Fórmula Tube. Agora, obrigado, tá, Odo? E Curitibano de novo, tá? Depois Tá. você se fale alguma coisa aí, porque senão vai ficar em aberto, Vai hein? ficar ruim, hein, Curitibano? Vai ficar ruim, eu não ia falar. É, deixa eu ver aqui, já foi, passei, então pronto. O Lala, a gente já está chegando para 2 horas, a gente não vamos estender mais, até porque já são 10h23 da noite, ó, da manhã, você é mole. Já estou querendo que seja 10h23 da manhã, E meu temos que Deus. deixar a oportunidade para eu voltar aqui. Tem muito papo. Ô, Lala, a gente tem muita coisa para conversar aqui. Tem muito. Meu canal sempre está aberto para essas coisas. E eu tenho uma frase que eu li, eu anotei aqui. Deixa eu conhecer a realidade para agir rumo ao desconhecido. Maravilhoso isso. Eu achei interessantíssimo. Eu anotei essa frase, tá? Eu Da só peguei onde vem essa frase? Eu posso pegar depois para você. Eu só peguei a frase rápido, só essa parte, mas tem um contexto todo. Mas a gente conhecer a nossa realidade, o que está acontecendo agora, sobre os fenômenos e tudo, para a gente tem que saber o que a gente sabe, que rumo que vai acontecer, que a nossa vida vão tomar. Eu acho que para a gente ver rumo,
o que a gente não conhece ainda, né? A ufologia é uma coisa que a gente não conhece, não tá? A gente conhece até um certo ponto. E daí? O James Webb está aí, está mostrando coisa que a gente não conhecia, Nossa, né? Então tem, que tem coisa tanto, fantástica, né? tem cada coisa que está vindo que a gente está conhecendo nesse exato momento, daqui a pouco vem outro. Ah, eu esqueci até de avisar, né, gente? Se a live caísse, era porque a gente está tendo uma tempestade eletromagnética do Sol. Ah, É, a pois gente já está alguns diazinhos chegando e não é pouca coisa, não. Graças a Deus não aconteceu nada. É, tá ótimo. deixa eu ver aqui. Aí, a dona Mel está falando que eu estou aprendendo muito sobre espiritualidade. Ela sempre está me dando mais dicas, né? Não vamos desesperar, não é, dona Vilma? Né? A gente sempre É. tem que contribuir para a elevação. Olha quem chegou agora aqui, ó. Daniel Robles. Olá, Ixi, Daniel. Daniel vai estar lá no canal da Dona Vilma na quarta-feira, Gente, fazendo uma live lá sobre os trabalhos, né? As pesquisas dele. Tem coisa nova lá, hein? Coisa vamos lá, nova, quem não falou vamos lá, ainda, hein? Vai estar vamos lá. ver. Tá Quarta-feira, ótimo. 8h30. É quarta ou quinta? Eu acho que não, é quarta-feira. É quarta-feira mesmo. Na Caçadora. Gente, deixa eu ver aqui, né? Aí, a Tarota tá te agradecendo, né? Ah, Ah, quem, obrigada. che... quem chegou agora também, a Elizabeth Bessa, acabou de chegar aqui também, tá? É, Boa noite. e tá aqui falando que cresci ouvindo meu bisavô e meu avô falar de capela. Muito isso mesmo, É legal, muito cara. bonita essa história, né? É muito bonito essa história dos exilados de Capela, né? Muito bonito. Lala, eu vou deixar um pouco para outra live. Já Tá está, ótimo. já se sinta convidada para a terceira parte, vamos dizer assim, uma terceira live aqui no canal. Um gostinho de quero mais, né? Gente, eu acho que a gente deu para falar muita coisa. Tem. Olha lá, teve alguma coisa que eu ia te falar que eu esqueci de perguntar, alguma coisa? A gente tinha algumas coisas que a gente, uns tópicos que a gente comentou. Hum, Não, acho que a gente, o que a gente é comentou isso mesmo. rapidamente, a gente É, abordou. o alcance da pesquisa ufológica, a gente falou, a gente já chegou a falar bastante coisa. Acho que nós falamos de tudo que a gente mais ou menos queria falar. Queria falar. Não foi nada combinado, mas tinha uns tópicos que a gente não poderia É, deixar de falar. Né? Eu estou botando aqui olhando, mas deixar outras coisas para a próxima live, se Deus tá quiser. ótimo. Lala, quero te agradecer muito, tá? Você ter aceito o meu convite de novo, ter vindo aqui para a live. Eu sei como que é a correria da sua agenda também, tá? É, espero que essa live, o pessoal tenha gostado da live, tá? E quem quiser, gente, tá? O, a, aqui, as redes sociais da Lala estão aqui, está aqui na descrição da live, tá? Tá, Após o término da live, é só entrar lá que tá tudo lá explicadinho e deixa seus comentários também, que é importante para o canal. e Deixe as suas perguntas para a Lala, que eu aviso para ela que tem pergunta aí para ela, tá? tá. É uma forma de vocês terem contato com a Lala. E não se esqueça, gente, fazem parte aí do grupo dos apoiadores do canal. Quem quiser, a chave Pix está aqui, vai me ajudar muito. Eu estou me preparando, como eu falei mais cedo, para ir lá para Itaúna. Primeiro vai ser para Itaúna e depois para Porto Velho. Porto Velho já é uma coisa mais longe, vamos dizer que vou lá para a Amazônia. Então, estamos lá se preparando. Ajude aí o canal. Para mim é muito importante. Tá? Lala, vou deixar aí suas considerações finais
Tá tá? ótimo. Uhum. Bem, eu adorei ter voltado da pandemia aqui no seu canal, né? Adorei essa conversa, gostei porque teve muita participação das pessoas que estavam aqui. Uhum. Queria agradecer. Verdade. Teve muita participação e eu adoro isso, né? Essa interação. Muito obrigada, Narimã, e a todos que estiveram aqui. Ah, É. também quer saber quem é o Curitiba. Tá ótimo, Tereza. Então, eu queria realmente agradecer a todo mundo que esteve aqui. Fiquei muito feliz de retomar essas conversas, né? Porque Uhum. já tinham, sei lá, mais de um ano que eu não fazia Uhum. live, né? Uhum. Foi tudo muito difícil para a gente nessa Uhum. pandemia. Mas fiquei muito feliz, muito obrigada por todo mundo e espero que a gente se encontre de novo por aqui, né, Vai, Rodrigo? claro, claro, claro. Rodrigo, foi muito bom, foi muito Aí, bom. Obrigada, Fred. Fred, Beijão. obrigado. Eu também agradeço, Fred. Vindo de você é muito bom a gente escutar isso, né? Ali falando parabéns, Lala também. Muito obrigada, muito feliz mesmo, porque foi realmente uma conversa como a gente queria, né, Rodrigo? E isso mesmo foi que, na verdade, não é uma entrevista, é uma conversa que a gente começou com bate-papo. Gente, você não sabe, a gente começou um pouquinho antes, mas a gente começou a bater papo que a gente esqueceu da hora. Então, vamos Ei, nos encontrar então em outra oportunidade por aqui. vamos, Um vamos. beijo Deixa eu bem só. grande para todo mundo. Pois Gente, é, muito foi obrigado. tudo muito difícil, Lala, Lívia. Um beijo muito brigadão. grande e agora estamos saindo dessa situação É, rumo à transição planetária, dona Vilma. tá, eu Um tô beijo, passando o rabo. um Eu não beijo posso deixar, ó, grande. quarta-feira ela tá falando, Daniel Robles aí. Vamos lá, vamos lá. Grande beijo para todo mundo e Ah, muito Lala, obrigada. deixa eu só falar. Não, se tiver criança aí, não deixa de conhecer o canal da Tícia, tá? Mas eu já tenho um monte de Tá? crianças que eu já vou divulgar, porque eu acho É, lindo esse negócio tem de contar história, história para criança. a história da Cuca, dos É três patins, lindo isso. Eu vou lá entendeu? no canal dela É, e vou divulgar, porque eu acho isso muito lindo. E é um é, talento especial, né? Uma é. pessoa saber fazer uma narrativa para crianças, é muito lindo. Uhum, tá. Tá bom, Lala, gente. Um grande um beijo, abraço, então. Rodrigo, e até breve, Brigadão. tá bom? Até breve. Beijo, Tchau, tchau. 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 Deixa eu só. Uhum. Tá contigo, Rodrigo. Calma aí.